Bom dia, muito bom dia. Estamos mais uma manhã consagrando a nossa vida, consagrando o nosso dia, mais um devocional com propósito. A leitura do nosso devocional Corrida da Vida, uma leitura que tem nos edificado, corpo, alma e espírito. Estamos no tema da alma, estamos falando do coração, das feridas do coração. Já estamos no bloco 2 do nosso livro, onde o tema é as dores do coração, é falar sobre o coração. Falamos sobre a guerra da mente, né, no bloco 2, e agora o bloco 3, a gente está falando do coração, né? Deixa eu achar aqui, gente. Cura do coração, bloco 3. Bom dia, Elisa. Shalom, shalom, Núbia. Simone, a paz do Senhor. Louvado seja Deus que vocês estão aqui conectadas. Juntas nós avançamos, juntas nós nutrimos o nosso espírito. Não tem como a gente não se conectar, porque a nossa essência é espírito, que tem uma alma e que precisa de um corpo para cumprir o propósito. Bom dia, Roseli, Márcia, Shalom, muito bom dia. E esse bloco 3, gente, vai falar sempre da alma, porque é sobre cura do coração. Então vai tratar a alma. Nós falamos um pouquinho lá da mente, no segundo bloco, e agora a gente vai falar, tem mais uns dias aí para falar sobre a cura do coração. Então ontem nós falamos, Deus cura enquanto você corre, o poder de estar, né, em andamento, o poder de não ter parado, o poder, bom dia Raquelzinha, Shalom, Érica, Shalom, Jéssica, sejam todas bem-vindas. O poder de você avançar, mesmo quando está doendo, porque enquanto você anda, enquanto você corre, há o poder da cura. Corações feridos se cansam mais, e hoje nós vamos falar, lágrimas não anulam promessas. Sabe aquele negócio, engole o choro, né? Quantos de nós, lá na nossa infância, gente, ouviu essa palavra, engole o choro, para de chorar, e a gente cresceu achando que era proibido chorar. E isso tem afetado muitas nossas emoções. O problema não é chorar, é onde você vai chorar. Quando você chora aos pés do Senhor, lá Ele recolhe todas as suas lágrimas. É como se você regasse as sementes do Pai. Nós vamos falar sobre isso. Lágrimas não anulam promessas. Olha que lindo. Então você pode chorar. É lógico que você não vai ficar o tempo todo chorando. Porque é chorar, tudo que tem que chorar no dia só, depois levantar e se posicionar. Amém? Bom dia, pastora Giane. Shalom. Vamos orar, vamos agradecer o Pai. Gente, hoje estou sem filtro aqui. Olha o céu como tá lindo, olha o céu como tá lindo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque pela Tua misericórdia nós estamos aqui. A Tua misericórdia nos colocou de pé nessa manhã. Obrigada, Espírito Santo. Nós queremos consagrar o nosso dia, consagrar a nossa vida, consagrar nossa casa, tudo aquilo que carrega o nosso nome, Pai, que seja consagrado a Ti nessa manhã. Tira de nós, Senhor, toda a limitação humana, nós confessamos diante de Ti todas as nossas falhas, tudo aquilo que temos feito ou pensado que não tem agradado o coração do Pai. Espírito Santo, nós confessamos todos os dias, Senhor. Sim, Jesus, tudo aquilo que tenta limitar que as Tuas promessas se cumpram em nós. Pai, nós ansiamos em ouvir a Sua voz nessa manhã. Revela-se ao nosso espírito, Pai. Nós estamos atentas a Te ouvir. Que a gente venha discernir aquilo que o Senhor queira tratar na manhã de hoje. Tira de nós, Senhor, toda a limitação humana. Tudo aquilo, Senhor, que impeça a gente de avançar no Teu propósito, Pai. Espírito Santo, como é bom consagrarmos a nossa vida a Ti. Como é bom ouvir a Sua voz logo pela manhã. Aqui nós encontramos força, refrigério na nossa alma, direção, discernimento, Pai, para que a gente venha contemplar e desfrutar do dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Sim, Espírito Santo, fique conosco, aqui o Senhor tem liberdade. Fale conosco mais uma vez, o Senhor é o Deus que esquadrinha o nosso coração. O Senhor sabe da nossa necessidade, Pai. Então que o Senhor venha trazer alívio na nossa alma, edifique o nosso corpo e o nosso espírito, para que a gente venha romper e correr sem cansar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Éder, Shalom. Bom dia para quem entrou. Cris, bom dia. Vamos lá. Vamos falar então Salmo 56, o dia do nosso devocional.
É o dia 23, nós estamos na página 37 do nosso livro, Lágrimas Não Anulam Promessas. Vamos lá para o Salmo 56? Salmo 56, nós vamos trazer o contexto do versículo 8, mas eu quero ler o Salmo 56 inteiro, porque é um salmo bem curtinho, sobre a oração da confiança em Deus. É um salmo que vai nos edificar no dia de hoje. Olha lá, Salmo 56, então abra sua Bíblia, você que está aí com a Bíblia, abra sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir, todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir, são muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajunta-se, esconda-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dar-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Agora o versículo ao qual nós vamos trabalhar, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, trarei as ofertas de ações de graças. Pois da morte livrastes a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Meu Deus, que palavra! Que palavra que traz edificação na alma. Então é a oração da confiança em Deus, é entender que o Senhor que conhece todos os meus dias, né? Esse versículo aqui, contaste os meus passos, quando eu sofri perseguição, o Senhor estava lá, recolhendo as minhas lágrimas no seu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Todas as lágrimas está escrito na nossa vida. O Senhor sabia das nossas lágrimas. O Senhor sabia do nosso limite. O Senhor sabia, cada um tem um tipo de temperamento, né? Tem umas que já abre o coração e chora, tem umas que retém mais. Mas é necessário, porque o Senhor tem resposta para nossas lágrimas. É necessário. A gente não é obrigado a ser forte o tempo todo. Tem que levar tudo nas costas. É por isso que tem muitas mulheres paradas na corrida da vida, porque não suporta mais. Foi muito tempo levando tudo sozinha, na responsabilidade, né? E numa geração que nós estamos vivendo, que a gente não podemos parar, que nós não podemos parar, que nós precisamos avançar, que nós precisamos estar sempre correndo da vida. Hoje, se você senta para tomar um café, se você senta numa roda de conversa, todo mundo fala a mesma coisa. A vida está corrida. Não dá tempo para fazer mais nada. Que nós venhamos discernir o tempo que o Senhor tem dado para nós, que a gente venha colocar prioridades nesse tempo, para que a gente venha cumprir o nosso propósito e a promessa que o Senhor tem para nós. Que lindo, gente, que versículo lindo que o Senhor trouxe. Nós nunca tivemos uma geração tão exposta e ao mesmo tempo tão ferida por dentro. Chorar não é sinônimo de fraqueza. É uma geração que está muito exposta, está com a tecnologia. Se a gente for parar para pensar, tem tantas coisas que antigamente era tudo mais difícil, porém, uma geração ferida, uma geração vazia por dentro. Isso é muito sério, isso é muito sério. Elas mostram forças, mas estão emocionalmente frágeis. Mas o exterior, para as pessoas, mostra força o tempo todo. Né? Elas estão conectadas com todos, mas se sentem sozinhas. Tem todos, e na hora que precisa de um ombro amigo, não tem nenhum. Se sentem ali sozinhos. Não conseguem, né, romper. Tem acesso a tudo, mas vivem vazias, né? Tem acesso de ir, de vir, de comprar, de fazer uma viagem. Gente, eu falo porque eu tenho vivido isso, né? Às vezes
Uma vez eu estava comentando com meu esposo, eu falei, meu Deus, quando a gente tinha divergências no casamento, né, a gente tinha que enfrentar, dialogar, orar, né, e permanecer ali, porque todo casal tem uma época, né, do relacionamento. Nós já vamos fazer 24 anos, 25 anos de casados. Então tem, né, o surto, a era dos 7 anos, enfim, o ditado popular que diz, mas o casamento ele é uma sementinha que precisa ser regada todos os dias. Mas quando nós tínhamos problemas, a gente tinha que assumir a responsabilidade, né, orar, se posicionar até que aquela turbulência passasse. Hoje em dia, sabe o que os casais fazem? Vai viajar para um lugar lindo e maravilhoso, para arejar a cabeça, enfim. Eles têm dinheiro hoje para investir nisso. E aí eu comento com meu marido, nossa amor, na nossa época, se a gente pudesse, né, ter esse privilégio de viajar quando a tempestade vinha, talvez a gente tinha passado, talvez mais rápido, eu não sei. Também, às vezes, a distração da viagem pode ser uma válvula de escape para não resolver o que tem que ser resolvido, né? Mas eu falo que hoje o mundo tem tido mais opções para poder se libertar de algumas coisas, mas mesmo assim, mesmo tendo esse acesso a tudo, vivem vazios. Por quê? Porque há uma conexão com a essência, que é o Espírito Santo de Deus. Enquanto não se conectar, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar no lugar mais lindo e maravilhoso, mas algo vazio vai estar. Se tiver ferida na alma, algo vai estar incompleto. Você vai até desfrutar por algumas horas, mas você vai sentir saudade de casa, você vai, né, saudade da rotina, você não consegue desfrutar o tempo todo. Porque o que traz plenitude é a nossa alma conectada ao Pai. É isso que traz plenitude. Nada mais. As coisas desse mundo não satisfazem a nossa alma. É necessário nós estarmos no equilíbrio do corpo, alma e espírito. E o espírito tem a conexão maior. Quando a gente está conectado no espírito, automaticamente traz alívio para a alma, traz discernimento na mente, né, que é o nosso corpo físico. E a gente consegue romper. E aí não importa onde a gente estiver, a gente está em paz. Está feliz, está vivendo na plenitude. Ah, eu não viajo faz não sei quanto tempo, mas está tudo bem. Eu estou vivendo na plenitude porque eu estou conectado ao Pai. E no tempo certo eu vou desfrutar das maravilhas porque isso é presente do Pai. Mas a gente consegue discernir porque a gente está aliançada. A gente está conectada na nossa fonte. Está conectada na nossa essência. Vamos para o livro? Vamos para o livro. Depois eu sempre trago aqui algumas anotações que eu faço sobre o contexto de Salmo 56:8. Olha lá o nosso livro, página 37. A reflexão de hoje. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele não ignora nenhuma dor silenciosa que escorre pelo rosto. Não é ignorado. Às vezes ninguém tá vendo. Quem é aquela mulher que chora no chuveiro? Eu choro muito no chuveiro. Quando eu tenho problema, eu quero tomar banho na hora. Porque ali eu me esvazio, ali eu converso com o Pai, né? Depois você já ganha energia para você dobrar os seus joelhos e aí você já cria uma conexão, uma intimidade, você se esvazia de si mesmo para que a plenitude, a presença do Pai te preencha e tira, né? Talvez aquele rancor, aquele mal-estar espiritual, aquela desistência, aquela tristeza na alma. Chora no chuveiro. Eu sempre falo, o problema não é chorar, é sair chorando para todo mundo que é o problema. O problema é chorar no lugar certo, nos pés do Senhor. Você chora nos pés do Senhor, o Senhor recolhe a sua lágrima. É o que está escrito aqui, Salmo 56:8. Contaste os meus passos quando eu sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? O Senhor já sabia. Então, na reflexão, Deus não desperdiça nenhuma lágrima, Ele não ignora nenhuma dor silenciosa que escorre pelo rosto. Cada lágrima que você derrama não apaga o que Ele te prometeu. Pelo contrário, confirma que você está vivendo a jornada que Ele acompanha de perto. Ele já sabe das suas lágrimas. Ele sabe do seu limite. Eu compartilho aqui uma mistura, né? Nessa página aqui eu compartilho uma mistura onde eu chorei, onde, enfim, né? Derramei as lágrimas. É uma mistura de sentimento, né? Um sentimento ali de superação, um sentimento que se não fosse pela misericórdia eu não estaria ali, um sentimento de que a obesidade não me permitia e agora eu estava desfrutando daquele presente de Deus, as lágrimas do sentimento de dor, porque o corpo já doía muito, no final ali, nos 21 km,
Era uma mistura de sentimento. Mas eu me permiti deixar a lágrima cair. Deixa sair. Olha lá. As suas lágrimas podem te fazer duvidar, mas não fazem Deus desistir de você. Você pode pensar que as suas lágrimas parecem sinal de fraqueza, mas para Deus são somente irrigações nas sementes da cura sendo regada ali abaixo da entrega e confiança. Olha isso, olha essa chave, gente. Talvez você pense, ou o inimigo lança aí na sua mente, que lágrimas, o choro parece um sinal de fraqueza, porque talvez você veio de uma família que era proibido chorar, você não podia chorar, sabe? Aquela mãe, aquele pai, engole choro. Isso traz trauma nas nossas emoções. E aí você cresce o tempo todo proibido de chorar. Olha lá. Mas para Deus são somente irrigações nas sementes de cura sendo regadas ali abaixo da entrega e da confiança. Quando você chora nos pés do Senhor, você está regando a semente, confiando no Pai e se entregando a situação totalmente aos pés dele. É se esvaziar de si para que o Espírito Santo te preencha. Aí eu compartilho, a vontade de chorar vinha em alguns minutos, em algumas vezes, em meio àquele desafio de grandes quilômetros. Segurei até quando eu pude e soltei tudo ali, próximo da linha de chegada. Foi lindo, cada lágrima tinha uma superação e Deus sustentando o tempo todo. Então respirei fundo, enxuguei as lágrimas e continuei, desfrutei daquele momento, daquela experiência que foi o Pai. Que você aprenda a discernir a lágrima e desfrutar de tudo que o Pai tem feito sobre a sua vida. Se é lágrima, às vezes, né, de tristeza, de angústia, abre seu coração porque o Senhor recolhe. Tem orações, gente, que não tem palavras, só tem lágrima. Quem já orou assim? Eu já orei. Tem orações que só tem lágrima, não sai palavras. E o Senhor recolhe. Ele já sabia de todas essas lágrimas. Qual a declaração para hoje? As minhas lágrimas têm valor diante de Deus. Repete aí, declara para você mesmo ouvir. Para o diabo ouvir e cair por terra. As minhas lágrimas têm valor diante de Deus. Ela não é um sinônimo de fraqueza. Ela está regando a semente para o próximo passo. A oração que nós vamos fazer a partir de hoje. Deus, sei que tu contas as minhas lágrimas. Muitas lágrimas minhas. Tu guardas minhas lágrimas e tu honras as minhas lágrimas. Ação para hoje. Chore na presença de Deus hoje. Então, se você estava com aquela dureza, né, se tem um choro entalado aí, vai para a presença do Pai, fecha a porta do seu quarto, Mateus 6:33. Vai lá para a porta do seu quarto, para dentro do seu quarto, fecha a porta e comece. Coloque um louvor lá e comece a chorar. Chorar, Senhor, estou derramando minhas lágrimas porque está doendo demais. Estou derramando minhas lágrimas porque eu preciso romper nessa área. Pai, eu estou derramando as minhas lágrimas porque eu confesso a minha inquietação, a inquietação da minha alma e eu preciso romper isso em nome de Jesus. Se permita, se permita. Há quanto tempo talvez você não entra na presença do Pai, não separe esse momento para estar somente com o Pai e realmente abre o seu coração. E é automático que a lágrima vai rolar. Automático, porque a presença do Senhor, quando ela se conecta no seu espírito, é uma mistura ali de sentimento. As lágrimas caem. Você que está com uma situação, com um problema que você não vê saída, derrama as lágrimas aos pés do Senhor. Não sai chorando para a vizinha, chorando para a amiga, chorando no escritório, na empresa, enfim. Chore nos pés do Senhor, porque só Ele é que recolhe as suas lágrimas e coloca no odre. É só Ele que tem respostas para a sua lágrima. É só Ele que vai entender. Muitos não vão entender. Muitos vão falar, tá muito sentimental, tá aí com problema nas emoções, enfim. Mas o Senhor, Ele entende. O Senhor tem valor para cada lágrima que cai. Ele guarda cada lágrima que cai. Você tem noção disso, gente? Noção? Então não é proibido chorar. Você tem que engolir o choro o tempo todo, não. Você tem que ser forte o tempo todo, não. Nós precisamos discernir que sem Deus nós não somos nada. Que nós precisamos estar aliançados com o Pai todos os dias para que a gente venha vencer desafios. Matar um gigante por dia. Se não matar hoje um gigante, se não matar um leão por dia, amanhã tem 2. Nós precisamos estar atenta. Hoje eu vim falar
com quem está chorando em silêncio. Sabe quem está engolindo choro faz tempo já? Você chorou em silêncio, hoje é dia de você pôr para fora. Talvez você esteja vivendo um processo que ninguém está vendo, ninguém sabe, mas o Pai sabe. Não precisa esconder dele, põe para fora. Vai para o secreto, abre o coração, tem esse momento com o Pai. Deus está falando com você? Então fala aí para você mesmo, Deus vê as minhas lágrimas, repete, profetiza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vê as minhas lágrimas. Porque o que você está sentindo não anula o que Deus prometeu. É isso que está falando o nosso tema. Lágrimas não anulam promessas. O choro, a sua lágrima não vai anular. A promessa continua de pé. Se Salmo 56, versículo 8 diz que Deus vê, Deus registra, Deus guarda, Deus valoriza cada lágrima. Ele sabe de tudo. Suas lágrimas não são ignoradas quando você está na presença de Deus. Por isso que vale a pena chorar nos pés dele. São armazenadas por Deus, são guardadas por Deus. Cada lágrima é guardada ali no odre. Trazendo a comparação para a corrida da vida, trazendo a corrida, a maratona, ao qual a experiência ali que enfrentei. Na corrida, nem toda prova é sorriso. Tem quilômetros que é chorando, principalmente nos finais. Você já não aguenta mais, aí junta aquela mistura, né, de choro. Meu Deus, mas eu consegui, foram 19, foram 20. Quando eu estava no 19º quilômetro, parece que do 19 ao 20, 21, que faltavam 2 quilômetros, não chegava, não tinha fim. E aquele sentimento, aquele choro entalado, e eu conseguia ao mesmo tempo as dores, porque eu já não sentia nada no meu corpo, né, as juntas, o couro do cabelo doía, gente, vocês não têm noção. Talvez porque eu não fui tão preparada assim. Eu fui mesmo para cumprir ali um propósito. E também não sou profissional, os profissionais sabem todas as técnicas, enfim. Mas é um misto de sentimento ali que a gente passa. Então o choro vem, chega uma hora que o choro vem. Tem quilômetros que é chorando. Assim como é a nossa corrida da vida. Há trechos que você avança com lágrimas nos olhos. Tem semana que você tem vontade de chorar o tempo todo. Vai para a presença do Pai. Fala, Senhor, eu quero me esvaziar. Eu não sei, tem semanas que você chora, você não sabe nem por quê. Aí lá na frente vem uma situação, aí você entende, nossa, por isso que eu estava tão sensível. Parece que o Espírito Santo estava me avisando, estava falando alguma coisa. Chorar no processo, gente, não significa que você parou. Você continua avançando. Ontem nós falamos que o Senhor, Ele cura enquanto nós corremos. E o choro faz parte. De purificar a nossa alma, faz parte. A mentalidade errada. Se está difícil, não é Deus. Não cria essa mentalidade. Às vezes é uma forma que Deus está nos aperfeiçoando, moldando o nosso caráter. Porque se você pensar com essa mentalidade, isso vai gerar desistência, vai gerar confusão, vai gerar frustrações. Se você ficar mimizento, né, toda hora, por que acontece tudo comigo é mais difícil. Não, Senhor, se está difícil, porque o Senhor tem um propósito sobre a minha vida. O Senhor quer me levar para novos níveis. Talvez essa guerra veio porque o Senhor sabe, né, que eu consigo, o Senhor está forjando algo em mim. E é isso. E é isso, eu vou aceitar. Eu não vou desistir, eu não vou parar, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Processo com lágrimas também faz parte do cumprimento da promessa. Processos que têm lágrimas também faz parte do cumprimento da promessa. Quem chora para Deus tem resposta, gente. As lágrimas revelam entrega. As lágrimas revelam dependência. As lágrimas revelam que você ainda se importa. Você não quer parar. Que o Senhor ainda está no controle. Esse é o valor da sua lágrima. O que você chora hoje, Deus usa para construir o que você viverá amanhã. O seu choro está regando as sementes para que lá na frente você entenda todas as coisas. Como é bom chorar na presença do Pai. Porque ao mesmo tempo que Ele traz acalanto para a nossa alma, a gente se esvazia de nós. É um sentimento que a gente está tirando tudo que não é bom, né? Todo sentimento, toda mistura de sentimento, toda confusão. Então as nossas lágrimas regam as nossas sementes. As promessas não são canceladas pela dor, pelas lágrimas. Deus não volta atrás, o processo não muda o destino.
Nós estamos no meio do processo, nós vamos avançando no meio do processo. A dor pode acompanhar o processo, mas não altera essa promessa, a promessa que Deus Pai fez conosco. Continue, continue mesmo chorando, continue, não pare. Não pare por causa da dor, continue mesmo sem entender. Leve as suas lágrimas a Deus, Ele não rejeita a sua dor. Lembra-se da promessa a todo instante, o que Deus falou continua valendo. Confie no tempo. O processo que você está enfrentando é uma forma de Deus trabalhar em você, porque primeiro o Senhor faz em nós, para que depois Ele faça através de nós. O processo é necessário para que a gente seja forjado, para que a gente fique parecidíssimo com o Pai, para que a gente reflita a glória do Pai. Para isso que serve o processo. Aí quando você tem esse entendimento, quando você discerne, você fala, tá bom, Pai, eu vou passar esse processo porque é um desafio que eu vou enfrentar, eu vou tirar nota 10, porque é como se você rompesse aquele processo, para que não volte mais, porque tem pessoas que ficam no mesmo ciclo porque não rompe. Chega no processo, para, entrega o jogo, não quero mais, volta para trás, retrocede. É necessário a gente avançar e romper de uma vez por todas. 2026 só vai ser diferente se a gente aprender a romper, né, todos esses no processo. Se tiver lágrimas, chora. Se tiver dor na alma, confessa ao Pai. Se tiver limitações, falta de perdão, esse é o momento. Nós só iremos fazer um ano diferente se as nossas atitudes forem diferentes. É nós que retemos as bênçãos do Pai. É nós que temos o poder de paralisar aquilo que já foi escrito antes de nos formar. A palavra de Deus fala, Ele já tinha escrito uma história para mim e para a sua vida. Quem traz essa paralisia e impede que as promessas do Senhor se cumpram? Somos nós. É a nossa mentalidade. Se você continua chorando aí diante de Deus, não termine derrotado. Você nunca vai terminar derrotado. É só uma estação. É só um tempo. Hoje Deus está transformando a sua lágrima em um grande testemunho. Nada do que você chorar hoje vai ser em vão, porque o Senhor está recolhendo a sua lágrima. Receba força nessa manhã para continuar mesmo em meio às lágrimas. Fale para você mesmo, declare: as minhas lágrimas não cancelam as minhas promessas. Na corrida da vida, não se vence quem não chora, vence quem não para. Mesmo chorando, continua. Nós falamos ontem. Continua, porque é no meio da corrida. É aí no meio do caminho que o Espírito Santo vai te visitar. Então chega de engolir o choro. Chega de ser forte o tempo todo, sabe? Achar que você tem que dar conta de tudo. Vai lá nos pés do Senhor e fala: Senhor, eu estou sentindo isso. Eu quero ser purificado na minha alma. Para que a minha conexão do Espírito seja maior. Para que eu tenha sensibilidade. Para que eu venha avançar espiritualmente falando. É necessário que a nossa alma esteja curada. Senão a gente não consegue discernir. É por isso que tem pessoas que entram em culto, saem de culto e tá da mesma forma, não rompem. Porque é ferida da alma. Problemas aí na alma que precisa ser tratado, precisa ser curado. E você venha repetir todos os dias: Deus conta as minhas lágrimas e Ele não descarta as minhas lágrimas. Chorar não é fraqueza, significa que eu estou no processo com o Pai. A promessa continua viva, mesmo em dias difíceis. As nossas lágrimas têm destino, o propósito. Olha que lindo. O que você sente não cancela o que Deus te diz. Que lindo, gente. Que lindo. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por falar conosco nessa manhã. Tem pessoas que já estão aí, ó, com lágrima nos olhos. Eu tenho certeza para você que tem, né, um pouquinho mais de tempo. A gente sai aqui do nosso devocional e você continua um tempo aí. Leia de novo os Salmos. Deixa o Espírito Santo discernir. Trazer ainda mais revelação sobre o seu espírito. Amém? Amém? Que lindo. Vamos orar para a gente encerrar. Eu sei que é correria para todo mundo, mas para quem tem um pouquinho mais de tempo de devocional, né? Fique aí, fique firme na promessa, se esvazia de si. Hoje é manhã que o Senhor te encontrou para dizer que você não precisa engolir o choro, que você pode avançar porque Ele está recolhendo a sua lágrima. Hoje é dia de colocar tudo para fora e sair leve. Você vai sair leve hoje desse devocional dessa manhã. Vamos agradecer ao Pai pela palavra de hoje, vamos selar. Toda vez que a gente traz uma palavra, um versículo, é necessário que a gente cele no reino espiritual, para que o inimigo não venha roubar, para que ele não venha ter acesso, para tirar a grande palavra, a palavra que o Senhor ministrou sobre a nossa vida na manhã de hoje. Feche seus olhos. Obrigado, Pai.
Obrigado pela tua palavra que nos edifica, nos transforma e nos restaura. Obrigada pela consolação de todas as manhãs. Obrigado pelo bálsamo. Obrigado porque hoje nós aprendemos a discernir que o nosso choro precisa estar no lugar certo. Nós não somos limitadas nem proibidas de chorar, mas nós descobrimos hoje que chorar aos pés do Senhor é onde o Senhor recolhe, é o Senhor, onde o Senhor traz alívio para a nossa alma. Só o Senhor entende as nossas lágrimas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa palavra, onde nós possamos discernir que o Senhor já tocou na nossa alma, já trouxe cura, já trouxe restauração. Traga, Senhor, uma renovação de mente. Renova a nossa esperança no Pai. Nos traz força para continuar. Sim, Espírito Santo, a cada dia, a cada passo que nós rompemos em fé, que os nossos olhos espirituais venham ser abertos para enxergar os teus planos, as suas promessas sobre nós. Obrigado pelo bálsamo na nossa alma. Obrigado pela nossa conexão, Pai. Obrigado porque o Senhor conhece o valor de cada lágrima das tuas filhas. E aqui nós estamos, derramando as nossas lágrimas diante de Ti. Nos visita, Pai. Visita cada mulher que aqui está. Entra, papai, com providência nessa situação. O Senhor conhece, porque a tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o coração. E onde elas colocarem a planta dos pés delas, o Senhor dará para elas por herança. O Senhor esteja capacitando. Unja cada lábio, Senhor, com palavras de sabedoria sobre aonde elas estiverem. Que elas sejam um canal de bênção. Nós profetizamos um dia de vitória, um dia de milagres. A melhor quinta-feira da nossa vida até então. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vai lá e faz um dia lindo. Viva a melhor quinta-feira da sua vida. Agora enxuga a lágrima aí. Enxuga a lágrima. Você que tem mais um tempinho. Termina tudo de chorar. Derrama toda a lágrima nos pés do Senhor. Enxuga a lágrima. Faz uma make. E bora viver esse dia lindo. Em nome de Jesus. Amanhã eu estou aqui com você, então, às 6h30. Compartilha essa live. Compartilha com quem você sabe que está com choro entalado faz tempo. Fala, vem aqui. Eu vou emprestar meu colo e você vai se permitir a chorar. Seja uma mulher de Deus nessa terra. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém? Nós estamos então amanhã às 6h30 juntinhos, avançando na nossa corrida da vida. Um beijo no coração. Até amanhã às 6h30. Eu te espero. Shalom, shalom.